Olá, meu nome é Bruno Rebouças e aqui estou falando sobre a simulação. Bom, a simulação para o caso da carga resistiva é muito parecida da carga indutiva, com a diferença apenas que na carga resistiva você não tem defasagem entre a corrente e a tensão na carga. Eu irei apenas simular com a carga LR porque eu acredito que tem mais coisas para ser exploradas, já que eu já falei no, nos slides sobre a simulação com R. Ok? Só um comentário rápido sobre a condução em carga resistiva, que eu me lembrei e não comentei, que é o seguinte: esse ângulo alfa está aqui. A partir do ângulo alfa, o tiristor para a carga resistiva. A partir do ângulo alfa, o tiristor começa a conduzir, aí chega em um determinado valor, π, aí fica π mais alfa e volta a conduzir em π mais alfa. E assim continua. Por isso que é esse valor zero. Ok? Isso aqui é o π mais alfa. Voltando lá para a simulação. Bom, os resultados foram mostrados no slide anterior, nos slides anteriores. Ok. Eu basicamente vou explicar como é que essa simulação está funcionando. Temos aqui dois PWMs. Bom, o delay de chaveamento, ou seja, a frequência de chaveamento deles, é que vai dizer quando um vai acionar ou quando o outro vai acionar. Ou seja, como eu falei anteriormente, eles têm que estar, quando esse estiver em 0, o de cá tem que estar em 1. Quando esse estiver em 0, o de cá vai estar em 1. Ok. Para 120 volts, a tensão nominal aqui, nós precisamos saber qual o valor de delay para esse chaveamento com essa tensão, já que eu quero entregar 80 volts na carga. Eu criei aqui uma planilhazinha que me auxiliou ao calcular para o caso da carga com indutor. Ok? Bom, aqui é a tensão que eu desejo na carga seria 80 volts. Aqui é a tensão de entrada, 120. Aqui o valor de pico, 169,7. Pi, que é 3,1415. E aqui foi calculado da seguinte forma: π vezes 80 dividido por 2 vezes o valor de pico. Resultando assim no ângulo de partida de 42,22 graus. Eu preciso correlacionar esse ângulo de partida com o delay. É correlacionado da seguinte forma: a frequência da rede seria 16,666 milissegundos. 42 graus equivale a quanto tempo em milissegundos? Equivale a 1,95 aproximadamente. Eu pego esse valor, venho nas fontes, seleciono e atribuo o valor a ela, o valor de delay, ou seja, o valor do chaveamento. Seria a frequência de chaveamento, o tempo de chaveamento. Saliento que ambas as fontes têm de estar com o mesmo tempo de chaveamento, para não gerar curto. Coloquei aqui um multímetro
exatamente para poder verificar como está a tensão DC na carga. Vou dar um play. Perceba que estou entregando aproximadamente 80 volts, como eu desejava. O osciloscópio mostra a tensão da saída do retificador. Que está para o ângulo é 42 graus aproximadamente. Pronto. Desejo agora saber as componentes harmônicas desse sistema. Eu venho em Simulate, Análises e vamos primeiro verificar como é que está a corrente. A corrente e a potência na saída. Primeiro só a corrente. Vamos verificar a corrente na saída do indutor. No modo de condução contínua, ela cresce até um determinado valor e depois se mantém positiva. Esse é o modo de condução contínua. Certo? A corrente é sempre maior que zero. A distorção harmônica para este caso pode ser feita da seguinte forma. Venho em Simulate, Análise, Fourier Análise. Essa é uma grande vantagem de você utilizar o Multisim, porque ele calcula a distorção harmônica de uma maneira muito fácil. Apenas você abrindo o Simulate, selecionando Análise de Fourier e clicando aqui. Você escolhe sua saída. Minha saída é o V4 menos o V7, que é a tensão da carga, que é a minha carga RL. Mando simular. Pronto, está aqui meus componentes. São os valores lá apresentados. A distorção harmônica está dando 51,24, como anteriormente. Fechar aqui. E agora vamos simular para o modo descontínuo. Utilizando a mesma planilha que foi criada, eu criei um campo nessa planilha aqui para calcular o ângulo beta, ou seja, o ângulo limite do modo contínuo. Qualquer valor acima desse gera uma condução descontínua. Ou seja, o delay tem que ser inferior a 3,45 segundos. Valores superiores a esse geraria iria gerar um valor de um valor acima desse iria gerar um modo descontínuo de condução. Então, voltando lá no circuito. Vale salientar que o modo de condução descontínuo pode inverter o valor da tensão de saída. Vamos colocar aqui 3,95 de delay.
observe que para o modo descontínuo, muda a forma de onda do que estava para o modo contínuo e agora para o modo descontínuo. Se nós quisermos olhar como está a corrente, como se comporta a corrente, vamos aqui em transiente, escolhemos a saída, que é a corrente no indutor. Opa! É possível observar aqui que essa corrente atinge o valor zero. Ou seja, ela é zero, cresce até seu valor de pico, depois volta a ser zero. E fica nessa. Zero, pico, zero, pico. Por diante. Muito obrigado.